Pessoal, muito boa noite a todos que aqui estão, Salão de Estudos, Centro Espírita Vinhas do Senhor aqui em Pouso Alegre, a todos que nos acompanham através das redes sociais, sintam-se como se estivessem aqui conosco, presentes, unidos, em família, como nós realmente estamos agora. E é justamente nesses instantes em que unimos as nossas intenções em prol de algo mais elevado, que as nossas energias se sutilizam, que os nossos sentimentos suavizam-se e que nos colocamos numa condição tal para assimilarmos as energias boas provenientes da realidade espiritual que ora nos cerca. É interessante notarmos que o centro espírita, ele não se limita às paredes de alvenaria que aqui estão, mas, sob o ponto de vista espiritual, ele se alarga e se estende nas mais diversas direções. Assim, enquanto estamos nós aqui encarnados em algumas dezenas, há uma intensa atividade de inúmeros desencarnados. Tanto aqueles obreiros do bem, quanto aqueles espíritos ainda profundamente necessitados de amparo e de orientação. E em verdade, se nós levarmos em conta, todos que aqui estamos somos de alguma forma espíritos necessitados de amparo e de orientação. E é por isso que aqui estamos, buscando entender a vida, buscando compreender e decifrar os enigmas da existência, querendo ouvir alguma palavra que oriente, que esclareça, que mostre o caminho, que enxugue as nossas lágrimas, que nos ampare e que nos proteja. É com a graça de Deus que aqui estamos. É pela vontade dele que aqui nos encontramos. E é justamente buscando respirar em clima mais alto que nós damos por iniciada a reunião dessa noite. Louvado seja Deus, que assim seja. Pessoal, o livro Libertação, nós na semana passada começamos o capítulo de número 4, intitulado Numa Cidade Estranha. E nesse capítulo, André Luiz começa a descrever a ida dele, juntamente com seu amigo Eloy, os dois orientados por um espírito de condição mais elevada, Gúbio, para uma cidade espiritual localizada em regiões trevosas. Tanto que o título desse capítulo é justamente Numa Cidade Estranha. Nós lemos na semana anterior a questão aqui relacionada à paisagem que se descortinava à frente de André Luiz, enquanto eles faziam o processo de descida de nosso lar até nessa cidade trevosa. Descreveu-se aqui a questão da paisagem. André Luiz também relatou o que estava acontecendo com o perispírito dele, o corpo espiritual dele, de Eloy e também do mentor espiritual, que havia um processo ali de absorvância, de assimilação das energias mais densas provenientes daquele local, e que assim era necessário que acontecesse, para que os três ficassem invisíveis a imensa turba de desequilibrados reinantes naquele ambiente. Gúbio, o mentor espiritual, falou que aquilo era imprescindível para que a tarefa fosse executada a contento. O próprio mentor espiritual ali também esclareceu que a partir daquele momento nenhum outro processo de comunicação poderia ser feito a não ser através do fio da prece,
que a conduta correta deveria ser de equilíbrio, de auxílio aos semelhantes. Qualquer desequilíbrio poderia fazer com que a missão se desfizesse, porque 95% dos habitantes daquela região era composta de espíritos doentes, infelizes, desequilibrados, imbuídos, muitos deles, em processos acerbos de maldade e de domínio. Que 5% dos espíritos lá estavam, entre aspas, ocultos nas tarefas do bem. Caso eles se revelassem como eles eram, aquele processo de auxílio seria imediatamente colocado em debandada. Nós paramos mais ou menos quando eles adentraram aquela cidade. E ali André Luiz descreve o casario decadente, as vielas tortas. Descreve também a imensa turba ali presente, ali reinante, de indivíduos deformados, aleijados, com psicopatias várias. Estou falando de uma realidade presente no plano espiritual. Houve, inclusive, inúmeras inquirições ao mentor, perguntando a respeito das tarefas de auxílio que eram dadas àqueles indivíduos, coisas que nós comentamos na semana anterior. E nós, dando continuidade, imaginemos a cena de André, Eloy e Gúbio, já com seus perispíritos densificados, entrando naquele local, sendo recebidos aí por um punhado de rostos endurecidos, negativos, maldosos e desesperados. Paramos mais ou menos por ali e vamos continuar a nossa leitura. Incontáveis tipos, André Luiz descrevendo os habitantes daquela cidade, que interessariam de perto a criminologia e a psicanálise, vagueavam, absortos, sem rumo, verdadeiros zumbis, verdadeiros mortos-vivos, que dali a pouco nós vamos ver do que eles se alimentavam. Exemplares, presta atenção nessa frase, exemplares inúmeros de pigmeus, cuja natureza em si ainda não posso precisar, passavam por nós em grupos. Plantas exóticas, desagradáveis ao nosso olhar, ali proliferam. E animais em cópia abundante, embora monstruosos, se movimentavam a esmo, dando-me a ideia de seres acobrunhados em que pesada mão havia transformado. Becos e despenhadeiros escuros se multiplicavam em derredor, acentuando-nos o angustioso assombro. Viram? Desenharam aí na cabeça aquilo que André Luiz estava vendo? Isso daqui é simplesmente uma pequena amostra de uma cidade localizada em regiões trevosas, na realidade espiritual. O que chamou a atenção de André Luiz, das diversas coisas, foi esse grupo de pigmeus que ali se encontravam, que André Luiz olhava, não pareciam humanos, porque ele fala aqui, cuja natureza eu ainda não conseguia precisar, não sabia o que era aquilo, pareciam seres humanos, como podiam não ser. E obviamente Gúbio, que era o mentor ali do grupo, buscando ler o pensamento daqueles dois lá, que estavam assustadíssimos com aquilo que estavam vendo, Gúbio começa a falar, e diz o seguinte: guarda suas perguntas para o momento certo, ali não era a hora de questionamentos vários. Quem não cumpre aqui dolorosa penitência regenerativa, ou seja, aquele local era dedicado àqueles inúmeros indivíduos que nós já havíamos comentado nos capítulos anteriores, que estavam ali em processo purgatorial. Tanto que a palavra colônia purgatorial, de vasta expressão, é utilizada, essa expressão é utilizada inúmeras vezes aqui.
Então, espíritos envolvidos na maldade, no erro, no desequilíbrio, ao desencarnarem, vão para esses locais, na grande maioria dos casos. Então, quem não cumpre aqui dolorosa penitência, repara o que ele fala aqui agora, pode ser considerado inteligência subhumana. Inteligência subhumana? Uma inteligência abaixo do nível do padrão humano. Milhares de criaturas utilizadas nos serviços mais rudes da natureza movimentam-se nesses sítios em posição infraterrestre, ou seja, seres que não eram humanos lá se encontravam. Eram aqueles grupos de pigmeus, posição infraterrestre. Qual a função deles? Empregados nas tarefas mais rudes da natureza. A ignorância não lhes confere a glória da responsabilidade. Eram indivíduos profundamente ignorantes, inclusive do que é o certo, do que é o errado, do que é o bem, do que é o mal. Portanto, não tinham quaisquer responsabilidades sobre seus atos. Está pensando, nossa, que tipo de seres são esses? Alguém tem, né? Poderia ser os elementais? Poderia ser os elementais? Sim, senhora. Exatamente. Eles próprios. Em desenvolvimento de tendências dignas, candidatam-se à condição da humanidade que nós conhecemos na crosta. Ou seja, aqueles seres estavam em processo evolutivo e que futuramente iriam reencarnar aqui na crosta em condição humana. Presta atenção! André Luiz estava descrevendo aqueles grupos de seres que ele não conhecia. Os outros habitantes daquelas cidades eram seres humanos como nós, em processo de penitência, de expurgo, vamos dizer assim. Situam-se entre o raciocínio fragmentário do macacoide e a ideia simples do ser humano mais primitivo. Afeiçoam-se a personalidades encarnadas ou obedecem cegamente a espíritos prepotentes que dominam em paisagens como essa. Guardam a ingenuidade do selvagem e a fidelidade do cão. O contato com certos indivíduos os inclina à prática do bem como à prática do mal. E esses indivíduos que os inclinam à prática do mal são profundamente responsáveis pelo que estão fazendo. Captaram? Quem eram aqueles seres, aqueles pigmeus pequenininhos que André Luiz estava vendo nessa cidade? Eram seres em processo de provação espiritual? Erraram muito quando encarnados? Aqueles não. Eram indivíduos situados entre o macaco e o ser humano mais primitivo. Eles estavam ali, ó. Nós sabemos que não existe solução de continuidade na natureza. Nós sabemos que o processo evolutivo acontece lentamente, passando o espírito de uma condição inferior a uma condição melhorada, não subitamente, não aos saltos, mas aos poucos, de pouco em pouco. Nós sabemos que nos animais existe um espírito em processo de individualização. Por isso que ele fala, raciocínio fragmentário do macacoide. Ele já pega aqui o macaco, porque em termos genéticos, o chimpanzé, por exemplo, é extremamente parecido com o ser humano. Não me guarda aqui na cabeça exatamente a percentagem, mas é coisa de 96% a 98% de igualdade do código genético humano com o código genético de um chimpanzé. É coisa de 2% de diferença somente. Então aquele espírito que está ali, que é quase humano, que tem um raciocínio fragmentário, ele pensa, mas é fragmentário. Pensa agora, não pensa daqui a pouco. Pensa agora, não pensa daqui a pouco. Esse espírito vai reencarnar como ser humano no futuro, após um processo evolutivo. Só que entre esse estado
E esse daqui vai existir uma condição infra-humana, como ele diz aqui, que é justamente o que é a mesma variável que você falou? Os chamados elementais, ou os espíritos da natureza. Aqueles espíritos que são aproveitados nas tarefas da natureza. Tudo é útil, né? Tudo é útil. Nossa, Daniel, mas existe isso na obra de Kardec? Existe, na obra de Kardec existe isso. Claro que você, ao consultar o livro dos Espíritos, o Evangelho, etc. e tal, você não vai ver o termo elemental. Você vai ver o termo espírito elementar, com R no final, na Revista Espírita. Mas lá no livro dos Espíritos, quando se fala a respeito da natureza dos três reinos e da ação dos espíritos na natureza, os espíritos da codificação nos orientam a respeito disso aqui. De seres, de espíritos, alguns em condição superior, que são os que mandam, outros em condição inferior, que são esses aqui, que obedecem e que são responsáveis pelos fenômenos naturais. Lembro-me, inclusive, de Kardec perguntando: e nas tempestades? Eles estão presentes? A resposta é: em massas inumeráveis. Então, os fenômenos da natureza, como nós conhecemos, maremotos, terremotos, tsunamis, tempestades, ou os fenômenos mais simples, como ajudar a seiva de uma planta a subir, ou o amadurecimento de um fruto, quaisquer atos no imenso campo da natureza, existem espíritos ali envolvidos. Eles estão até nos jardins. Estão até nos jardins, os chamados espíritos elementais, ou elementares. Agora eu fico imaginando, eu concebo o planeta Terra assim, em termos de tempo e espaço. Então, isso tudo que você está relatando está num tempo ainda no que a Terra seria ainda na pré-história. Quer dizer, é muito antigo, existe ainda. São vários planos, né? São vários planos. O que a gente pode falar é que o pensamento do espírito cria um ambiente que é condizente com o seu próprio nível evolutivo. Mais para frente, aqui André, descrevendo essa cidade, ele fala que aquela cidade parecia muito bem as cidades do Oriente de 200, 300 anos atrás. E ainda existem hoje, né? E ainda existem nos dias de hoje. Quer dizer, o mesmo modus operandi de séculos atrás ainda está presente nessas cidades, localizadas no plano espiritual. Não precisa ir muito longe não, Eliade. O que a gente vê, por exemplo, em alguns países nos dias de hoje, em que a mulher é tratada numa condição praticamente subhumana. Pois é, nós estamos em 2024. Imaginemos a quantidade de comunidades espirituais que vibram mais ou menos nessa mesma sintonia. Num período medieval, por exemplo, com ações medievais do lado de lá. Existe. Eu ia perguntar sobre isso, se alguma obra de Kardec tem relatando essa parte sobre elementais. Eu estou lendo muito da Gênesis. E eu lembro no começo da Gênesis, acho que trata sobre essa parte evolutiva saindo do animal, que é um ser mais instintivo, e essa transição lenta até um ser inteligente que vai deixando os instintos para trás e vai se tornando, não sei se isso tem alguma relação. Total relação. Se você for ver o capítulo 6 da Gênesis, fala a respeito disso. Fala justamente da filiação espiritual que existe entre o animal e o ser humano. Assim como o nosso corpo físico é oriundo dos animais, nós, espíritos, já transitamos pelo reino animal. E nos reinos inferiores ao reino animal também. Num processo de aprimoramento lento, multimilenar, porém progressivo e incessante. Não, mas então deixa eu entender aqui. Nessa tragédia no Rio Grande do Sul. Sabia. Tinha que ser, né? Eles agiram por orientações de espíritos que precisavam passar por aquilo, mas eles que agiram por orientações de espíritos. Exatamente. É muito triste, mas é assim. É triste, mas é a realidade. Que existem espíritos humanos
de condição evolutiva superior que presidem aos fenômenos da natureza. Olha a palavra, preside. Eles dão as ordens, são eles que orientam. Mas existem aqueles de condição inferior, que são esses aqui que André Luiz descreve, que são aqueles que executam. Por isso que fala aqui, ó, o mentor fala aqui, ó, aqueles, né, que estão nos serviços mais rudes da natureza, aqueles que colocam a mão na massa. Então, naquilo que está acontecendo lá com os nossos irmãos do Sul, houve envolvimento deles. Como também houve envolvimento deles no tsunami lá de 2004, que levou 200 mil pessoas, né? Nos terremotos, assim como nos fenômenos mais comuns e normais da natureza. Numa chuva comum, né? No desabrochar de uma planta. Na Revista Espírita de março de 1860, através de uma reunião mediúnica, um espírito se comunica, conversa com Kardec, e esse espírito, ele fala o nome, eu esqueci o nome dele, Hildeburg, um negócio assim, um nome estranho, né? E ele se auto-intitulava o gênio das flores. O gênio das flores, porque a função dele era auxiliar no desenvolvimento das flores. E Allan Kardec bate um papo com esse espírito. Esse espírito se destaca do médium, e aí depois vem, não sei se é Santo Agostinho, acho que é Santo Agostinho, vem conversando com Kardec. Kardec pergunta, escuta, isso daí que ele falou é verdade mesmo? Né? E Santo Agostinho confirma, não, realmente, né? Não é bem daquele jeito que ele está falando, mas ele tem uma atuação nos fenômenos da natureza. Isso está já na Revista Espírita de 1860. É um espírito ligado aos elementos da natureza, daí que é o nome de elementar ou elemental. A palavra elemental vem muito da teosofia. A teosofia, né, que foi criada pela russa Helena Blavatsky, fala muito dos espíritos elementais, demais. E a gente percebe na obra espírita, na literatura espírita, longe do misticismo, existe sim. Em 1992, o Divaldo Franco ofereceu uma entrevista com o Divaldo Franco, na Revista Espírita Allan Kardec, de Goiás, falando sobre os espíritos elementares. E aí perguntam como que eles são, né? E Divaldo fala justamente aquilo que a gente está comentando. São espíritos de condição infra-humana, estão localizados entre os animais e os seres humanos, atuam nos mais diversos fenômenos da natureza. E interessante ressaltar aí, quando perguntam para Divaldo Franco qual era a forma deles. Quando a gente fala em espírito elemental, o que a gente pensa? Vamos falar, gente? O que a gente pensa em espíritos elementais? Não estou ouvindo. São duendes. Duendes, o que mais? Fadinhas, o que mais? Gnomos, o que mais? Salamandras, sílfides, nereidas, ondinas e por aí vai. Mas, gente, mas peraí, que doideira que é essa? Que lugar que eu tô, né? Isso daí. Lá costuma se ver muito disso, né? Não sei se o cara tá puro, mas costuma ver bem isso. Mas assim, esses nomes aí são comuns desde tempos imemoriais. Porque desde tempos imemoriais as pessoas sabem da existência desses seres. E Divaldo descreve que normalmente são seres muito pequenininhos na sua estatura. E que deram a existência de inúmeras lendas e mitos desde tempos muito passados. Aí vem as fadinhas, os gnomos, os duendes e por aí vai. Quer dizer, claro que nessas histórias todas tem sempre alguém que aumenta alguma coisa, mas aquilo que a gente estava comentando. No fundo, existe um núcleo real, verdadeiro. E nós estamos vendo aqui André Luiz descrevendo isso daí, né? A existência de pigmeus, quer dizer, seres bem pequenininhos assim, com família e tudo mais. Porque daqui a pouco André começa a falar a respeito das crianças. Ele fala aqui que ele não via crianças naquela cidade. E o Espírito Buco fala, claro, pois se até aqui entre os encarnados a infância é protegida, quando uma criança desencarna, é óbvio que ela vai ser protegida do lado de lá, salvo casos excepcionalíssimos. Né? A André Luiz realmente fala que não havia crianças ali, à exceção das raças dos pigmeus, em que não dava para distinguir quem era adulto e quem era criança. Leva a outro questionamento.
eles se reproduzem. Como eles No devem. plano espiritual, André Luiz não entra nesse mérito, mas dá a entender. Poxa, se tem adulto, de onde que vieram aquelas crianças? Ou eram adultos, eles não distinguem se eram crianças. Mas ele fala assim, a exceção da raça dos pigmeus, que não dava para distinguir os adultos das crianças, não tinha. Humano, criança no umbral não existe, né? Então, em condições assim, normais, não. Há casos excepcionais. Aí não entra naquele princípio, porque eu não sei se é em todos os casos, mas o espírito quando morre numa idade muito jovem assim, muitos voltam à forma que tinha, Volta à forma que tinha, só que isso... outros continuam com Tá, o que vai acontecer com o espírito que desencarna em condição infantil? Ele é recolhido para instituições localizadas no astral É o e que passa os por espíritos passam. todo o processo de aprendizado, inclusive com aulas, com alfabetização e tudo mais. Só que é um processo mais acelerado. Não demora o tempo que demora aqui. em poucos meses a pessoa fica. Né? Dali a pouco o indivíduo já está na idade jovem, imadura. Né? Agora, há casos em que há espíritos de condição assim bem evoluída, que desencarnam e muito rapidamente já retornam à condição adulta. Vamos falar assim. Né? Mas é interessante essa questão aqui, dos espíritos. Não, mas mesmo em elementares. regiões assim, inferiores, eu acho que em inferiores pode ser diferente. Mas a condição do espírito é tal que ele não tem consciência assim, de que ele vai ser um adulto, às vezes continua criança. Então, eu estou falando em condições excepcionais. Não, Aqueles que às vezes desencarnam em é condição tão infantil, inferiorizado. eles podem ser colocados em regiões não muito lá boas. Condições excepcionais. Ok? Perguntas, comentários a respeito disso aqui? Fala. Daniel, você mesmo mencionou uma passagem onde Chico Xavier via esses elementais nas ondas do mar. Exatamente. O Chico, quando Uma estava passagem. passeando numa praia, né, junto com alguns amigos, ele relatava toda a contraparte espiritual daquele ambiente, inclusive espíritos nas ondas. Existe. O próprio André Luiz, no livro Os Mensageiros, quando ele está no campo, ele relata a existência de inúmeros seres ajudando a subida da seiva das árvores. Isso daí já está na obra do André Luiz. E aqui o livro Libertação ele reafirma isso. Né? O Herculano Pires, no livro Vampirismo, ele fala alguma coisa a esse respeito. Então, as citações na doutrina espírita são muitas. E a casa até de fotografias. Depois vocês entram lá na internet, eu já falei isso aqui para vocês, e digita lá no Google, as fadas de Yorkshire. Digita lá. É um caso que aconteceu lá na Inglaterra, não me lembro bem a década, foi de 30, de 40, não sei, com duas primas, e elas tiravam fotos com as fadinhas. Os filmes, naquela época era filme, né, da Kodak, o filme foi levado para análises, né, e não havia sobreposição, não havia nenhum tipo de truque ou de fake ali naquelas tomadas. Não houve aquela manipulação digital. Manipulação digital, inteligência artificial, né? Não existia nada daquilo. Depois vocês dêem uma olhada lá, interessante. Né? Pensando que quem teve inspiração para criar o Papai Noel, então se inspirou nisso, né? Os doentes, exatamente, tudo mais, as fadinhas. Quantos filmes existem a respeito disso daí? Quem conta, aumenta um ponto, mas o núcleo ali é verdadeiro. Tá ali. Os verbos, né? Os verbos. Olha só, e a gente vai. Né? Os Paloma lá do Exatamente, da fábrica de chocolate, por aí vai. Então, aproveita-se a ideia, né? E ali faz-se muita coisa, mas que eles existem, eles realmente existem. Já nós passamos por essa fase. Sim. Daniel, essa questão que você falou dos elementais terem muita ligação com a natureza, isso continua nos ditos primitivos, hoje já não se aceita mais por esse termo, né? Os povos indígenas, que também são profundamente ligados à natureza. Perfeito. E por que isso se perde ao longo do tempo em que a humanidade muitas vezes é destruidora da natureza? Ela nega esse instinto original, digamos assim, né? De proteção, de cuidado, de ligação com a natureza, e se perde e se vira para o outro lado, que é a destruição. É porque o indivíduo, primeiramente, ele passa por uma fase em que todas as facetas do egoísmo elas são exercidas, objetivando dominar o meio.
Mas vai chegar um momento no seu nível evolutivo em que ele vai perceber que certas atitudes para ele são ruins, são inadequadas. E aí há uma volta às atitudes do passado. É o que a gente está percebendo nos dias de hoje. Não se falava em proteção da natureza 100 anos atrás. Cara, quem falava isso? Talvez um ou outro. Agora, nos dias de hoje, o assunto natureza, proteção do meio ambiente, é uma pauta comum, que é ensinada na escola, para as criancinhas. Porque, através da evolução e da dor também, o ser humano começa a perceber que ele deve ter uma outra atitude voltada à natureza. De início, ele destrói, para poder dominar o meio, para poder conseguir arregimentar coisas para ele. Depois, ele percebe que aquela atitude para ele é ruim. Ele começa a tomar uma atitude outra. Daniel, você sabe que nas diretrizes da nota FEB da evangelização de temas, meio ambiente está. Tá vendo? Está presente. Trazer a luta do outro e falar sobre essa questão do meio ambiente. Cria-se toda uma geração com a conscientização da natureza. Coisa que a gente não via. Eu estou com 46 anos. Eu não estudei isso nas escolas. Meus filhos já viram. É coisa de pouco tempo atrás que essa ideia veio fortalecer e crescer. Graças a Deus que seja assim. Fala. Quanto a esses elementais, Lacerda, o grupo mediúnico dele, ele fez uso de uma delas, um exemplo que ele cita com o trabalho dele, e eles conseguiram doutrinar o mago das trevas, mas precisariam destruir os amuletos no astral. Eles usaram as salamandras que atuam com fogo para destruir esses amuletos. O Zé Lacerda, ele trabalha muito no campo da apometria. No campo da apometria há essa ideia da utilização de elementais para diversos fins. Certo? Mas vamos continuar aqui. Esse assunto é interessante, os elementais. Espíritos elementais. Com respeito aos espíritos que se mostram nessas ruas sinistras, exibindo formas quase animalescas, reparamos várias demonstrações de anormalidade conduzidos pela desarmonia interna. É aquilo que a gente estava comentando na semana anterior. Que uma mente focada no mal automaticamente muda o seu corpo perispiritual. O corpo perispiritual é extremamente vibrátil e influenciado pelo pensamento. Pensamentos focados no bem sutilizam e embelezam o corpo espiritual. Pensamentos focados no mal materializam e enfeiam o corpo espiritual, ficando muitos deles em condição animalesca. É o que ele fala aqui. Nossa atividade mental nos marca o perispírito. E ele continua. É impraticável a enfermagem individual numa cidade como essa. Um médico do mundo surpreenderia aqui a centenas casos de amnésia, psicastemia, loucura através de neuroses complexas, alcançando a conclusão de que toda patogenia permanece radicada aos ascendentes de ordem mental. Nossa, mas peraí, não dá para agir individualmente naquelas pessoas totalmente desarvoradas? O que Gubbio fala? Quem cura nesses lugares? Como é que adivinha? Quem que cura nesses lugares? Alguém tem ideia? Os elementais. Quem vai curar nesses locais? É um mago, um feiticeiro. Os superiores que vão curar ali? Algum mago? Quem cura nesses lugares há de ser o tempo. O tempo, gente. Com a piedade celeste ou a piedade celeste por intermédio dos embaixadores da renúncia, em serviços de intercessão para os espíritos arrependidos. Ou seja, esses espíritos votados ao mal, aqueles profundamente desequilibrados, com o tempo, eles se arrependem. E nesse arrependimento eles se predispõem ao auxílio daquilo que vem do mais alto. Por enquanto eles estiverem profundamente votados ao desequilíbrio e ao mal, lá eles permanecem nessas condições.
Alguns transeuntes repulsivos ombrearam conosco, e Gúbio considerou prudente silenciar. Aí ele fala das crianças, coisa que a gente já comentou aqui. Olha a pergunta de André Luiz. E por que, em geral, tanta ociosidade nesse plano? Olha que pergunta interessante, né, André Luiz? Não havia ninguém trabalhando lá, né? Não havia comércio, lojas, nada. O pessoal estava lá, ao Deus dará. Por que tamanha ociosidade? Está todo mundo desequilibrado? Todos desequilibrados. Alguns votados à prática do mal. Né? Quando você fala assim, o sujeito vai morrer e vai descansar. Nós já estamos vendo aqui que a ociosidade é uma coisa nefasta, negativa. O espírito que tem a consciência de que ele precisa crescer e evoluir, ele não para. Os ociosos, aqueles que, vou descansar depois que eu morrer, caem numa situação parecida com essa. André Luiz pergunta, nossa, mas por que tanta ociosidade, tanta gente sem fazer nada aqui, né? Olha o que Gúbio fala. Quase todas as almas localizadas nesse local, como que eles se alimentam? Sugam as energias dos encarnados e lhes vampirizam a vida, qual se fossem lampreias insaciáveis no oceano do oxigênio terrestre. Qual que é a função deles lá? Vampirização. Todos. Eles aspiram, inclusive, a volta ao corpo físico, porque eles querem ter novamente as sensações de ordem material. Eles não evoluíram ainda a ponto de desejar coisas mais elevadas para a existência. Então, enquanto naqueles locais, o que eles mais querem é sentir novamente as sensações humanas. E eles têm um lampejo dessas sensações quando eles sugam as energias dos encarnados. Num processo de vampirização. Estão entendendo agora por que esses seres trevosos, eles insistem e eles batalham em manter a ignorância dos encarnados com relação às coisas espirituais? Porque quanto mais pessoas despertam, menos vão fornecer energia vital para esses vampiros. Porque podemos ter certeza, esse processo de alimentação fornecida acontece por conta da imensa ignorância do ser humano frente à realidade espiritual. Indivíduos que se destacam em quaisquer campos religiosos ou não, mas que estimulam o seu semelhante à espiritualização, esses são profundamente perseguidos. Porque a destruição deles é o objetivo dos grandes seres das trevas. É uma luta constante. Por isso que eles insistem em investir nos prazeres da terra. Insistem em investir nas brincadeiras, nas diversões, né? Nas distrações da vida material. Jogando ideias do tipo, você vive uma vez só. Aproveite a tua vida. Goza o máximo da existência. Beba, fume, sexo desregrado, né? Se drogue, porque a vida é uma só, você tem que conseguir as sensações. Mal sabem as pessoas que assim se comportam, que estão sendo canecos vivos dos vampiros, que estão sendo cigarros vivos dos vampiros, viciados daqueles vampiros. Que existe uma turba enorme de seres envolvendo práticas como essa. Isso daí não é ficção científica, é a pura realidade. Pega um indivíduo dependente químico. Por que é tão difícil um indivíduo dependente químico sair daquele estado? Ah, Daniel, porque tem uma dependência química, neurotransmissores e tal. Beleza, tem isso também. Ah, mas tem uma dependência psíquica, psicológica, o indivíduo fica dependente das sensações da substância? Também. Ótimo, também. Mas existe uma larga percentagem no processo de viciação que tem ali as forças ocultas
que os médicos, os enfermeiros, os tratadores, os cuidadores, os pais não percebem, mas que estão lá, fazendo força para que o viciado não largue daquele vício. Daniel. Porque um viciado que larga daquele vício é alguém que deixou de fornecer a energia vital que ele precisava. Essa, vamos dizer assim, essa tônica de uma ordem das trevas que está, vamos dizer assim, influenciando os mais baixos a não sair daquele estado, se reflete basicamente aqui na Terra. Lógico. Basicamente, você tem, por exemplo, pegar uma cracolândia da vida, quando você chega em um lugar que, Poxa, pensamento negativo, as pessoas não saem daquele. É só chefes de lá. Rapaz, o que você falou é bem por aí mesmo. Se você pegar uma Cracolândia, olha a descrição dessa cidade aqui. O que você vê na Cracolândia é muito parecido com isso aqui. Uma versão melhorada um pouco. E talvez uma versão mais light, mas há um Mas prolongamento encarnado, material, daquilo que a gente vê na realidade espiritual. Vários lugares da mesma forma. Por exemplo, que é mais famoso, né? Vários países, né? Sim, a mesma coisa, da mesma forma. Exato. Tem uma droga nova que está sendo muito difundida agora nos Estados Unidos e no Canadá. Desculpa, esqueci o nome dela. Em que as pessoas ficam num estado de zumbização. É chamada droga zumbi, inclusive. Não é Ônix, Vi não? cenas de indivíduos que me assustaram. Já está chegando aqui já. Como é que chama? K9. A K9 Impressionante. Um zumbi, um morto-vivo que a gente vê nas séries, né? Walking Dead, esses indivíduos estão numa condição parecida. E a gente vê a quantidade de seres espirituais profundamente envolvidos nisso. Não são poucos, Mas, são vários. Daniel, mas esse pessoal dessa cidade estranha está sob o comando de um ou um grupo de líderes que influenciam, que não Exatamente. permitem que saiam daquela região. Na cabeça deles, eles estão exercendo a justiça. E de um certo modo, sim, a gente viu que os espíritos superiores eles aproveitam espíritos ruins, mas que têm uma mentalidade vigorosa, nesse processo de purgação de milhões de espíritos envolvidos com o mal. Dado que nessa cidade, quem comanda é um indivíduo chamado, O Marquês? não, intitulado o Grande Juiz. Ele se intitula o Grande Juiz. E tem uma E cidade- ele ali, ele comanda inúmeros seres tão ruins quanto ele, né? Políticos, religiosos, etc., nesse trabalho de assédio incessante a esses seres aqui. Porque tem uma cidade Marquês. que é o Marquês de Sade. O Marquês de Sade que comanda. Mas vamos lá. A essa altura, defrontamos acidentes do solo que o mentor nos fez vencer com dificuldades. Subimos com dificuldades uma rua íngreme. E em pequeno planalto, a paisagem que se nos descortinou aos olhos espantadiços, essa paisagem alterou-se. Então, aquelas vielas, aquele casario decadente, sórdido, eles subiram eles andaram por quilômetros, subiram uma ruazinha, chegaram no planalto. Ali a paisagem mudou. Que jeito que era a paisagem? Aquilo ali já era o centro da cidade. Como que era o centro da cidade? Palácios estranhos surgiam imponentes, revestidos de claridade abraseada, semelhante à auréola do aço incandescente. Então, elevadas construções, Avermelhados. né, escuras com uma aura avermelhada. Praças bem cuidadas, cheias de povo, ostentavam carros soberbos, puxados por escravos e animais. Imagina a cena. O aspecto era das cidades do Oriente de 200, 300 anos atrás. Liteiras e carruagens transportavam personalidades humanas, trajadas de modo surpreendente, em que o vermelho exercia domínio, acentuando a dureza dos rostos que emergiam dos singulares indumentos. Por que o vermelho? Porque o vermelho é a cor das paixões materiais. Um espírito desencarnado que apresenta uma aura avermelhada é aquele espírito que tem profunda identificação com as paixões materiais.
A aura dele é assim. Respeitável edifício, destacava-se diante de uma fortaleza, com todos os característicos de um templo. Ali existia um templo religioso. Lembram que Gregório, que era o espírito que ia ser procurado pelo trio aqui, executava as funções de sumo sacerdote nessa cidade? Então ele existia ali algo à semelhança de uma igreja, de um templo religioso. Fico imaginando que tipo de ritual era ali exercido. Talvez os rituais que a gente identifica hoje nas igrejas satanistas, né? Mais ou menos por aí. Você já viu algum... Não deve ser aquela igreja satânica lá dos Estados Unidos, do Anton LaVey? Não, eu não sei, mas já vi algumas igrejas satânicas. Não que eu tenha frequentado, mas eu vi na internet. Pera lá, né? Pera lá. Uns tempos atrás vai saber, né? Essa igreja lá em São Paulo. Essa vida eu te garanto que não. Ó, continuando aqui. De repente, surge um guarda. Um sujeito alto, né? Carrancudo. O que vocês querem aí? Aí, Gúbio fala: procuramos o sacerdote Gregório, a quem estamos recomendados. Aí o sujeito falou assim: podem me seguir aqui, né? Entraram por aquele templo, foram caminhando ali por um corredor, se depararam com uma porta, abriu-se a porta, o guarda falou o seguinte: aqui, pode entrar. Gregório não nos recebeu hospitaleiramente. Era um homem maduro, envolvido em longa e complicada túnica. Esse Gregório que era o foco aí, hein? Era esse o cara que estava sendo procurado. Fitou em Gúbio os olhos desconfiados e perguntou: vieram da crosta há muito tempo? Gúbio falou: sim, e temos necessidade de auxílio. Gúbio estava dando aquela mentirinha, né? Mentira do bem, né? Já foram examinados? Gúbio falou: não. Você está perguntando, hein? Como assim? Que exame que é esse? Né? Semana que vem nós vamos ver que tipo de exame que é. Quem enviou vocês? Aí Gúbio fala: certa mensageira de nome Matilde. Lembram que a gente estudou? A Matilde foi mãe de Gregório, um espírito de condição muito evoluída, tão evoluída que lá em nosso lar, para poder conversar com o pessoal, ela teve que se materializar. Os três estavam ali em missão para salvar Gregório da ilusão do mal, no processo de libertação. Quando Gregório ouviu o nome Matilde, estremeceu, mas observou, implacável: não sei quem seja. Mentiroso, você sabe sim, né? Todavia, podem entrar. Tenho serviços nos mistérios e não posso ouvi-los agora. Amanhã à noite eu converso com vocês. Aí nisso, os três foram entregues a um servidor. Olha essa passagem aqui, da Terra Pio. Demandamos porão escuro, e confesso que acompanhei Gúbio e Eloy de alma conturbada por receio indefinível. Quer dizer, foram presos, momentaneamente presos, né? Em algum local lá, naquele templo dedicado aos mistérios. E aí se encerra o capítulo de número 4. Parece relato de conto de terror, né? Ou de um filme fantástico. Parece Stephen né? Mas é uma masmorra, verdade. Tipo uma masmorra. Vai lá. Depois André Luiz começa a descrever como que era o local. Né? Aí depois eles vão para aquele local lá onde eles iam ser examinados. E nós vamos perceber como que era o processo de exame, não somente deles, mas de outros seres desencarnados que também lá estavam. Isso daí fica para o capítulo de número 5. Ok? Posso Fala. fazer um comentário? Deve. Já que você terminou. Pode. Voltando um pouquinho lá nos pigmeus, a gente pode analisar também como se eles fossem anões. E isso me lembrou o livro esquece, não lembro o nome do livro. Mas é do Divaldo Franco com Manuel Filomeno de Miranda. Nas fronteiras da loucura. Isso. Ele cita uma cidade parecida. Uma cidade que tem festa de manhã, de tarde, de noite, o dia inteiro. E é tudo assim, uma coisa na base da magia,
carros alegóricos com formatos das genitálias masculinas, femininas, adereços da mesma maneira. E em cima desse carro tinha uma quantidade de anões. E o Divaldo Franco olhou aqui e falou assim: as crianças. Aí o Manuel falou para ele: não, a espiritualidade não permite crianças num local desse, com raras exceções, como você falou. Isso aí são anões fazendo uma alusão à pedofilia. Quando eu li isso, eu fiquei. A cidade perversa, né? Sabe? Então ali, na época das cidades grandes, do turismo do carnaval, os que confeccionam carros alegóricos, porque a sintonia é muito grande nessa época, eles são levados para esses locais, ver tudo aquilo. Quando eles despertam, eles vão para aquelas pranchetas e vão desenhar as ideias que eles tiveram. Por isso que a gente vê o que vem. Esse desdobramento do Divaldo foi mais ou menos na década de 60. E o Manuel de Miranda esclarece a eles que eles estavam em processo de despedida, porque eles iam reencarnar aqui na Terra. Eles iam reencarnar. Não é à toa que a gente percebe de 60 anos para cá, mas é 60, né? De 60 anos para cá, o quanto se deteriorou os costumes. Não foi à toa. É o pessoal que está tendo as últimas oportunidades de reencarne aqui na Terra. Vamos ter certeza disso daí. As últimas, como a gente falou semana certeza. passada, olha como que chega a degradação. Exatamente. Não é à toa. Não é? Porque uma hora esses seres aqui vão ter que reencarnar. Né? Debochados, cínicos, irônicos, desviados dos mais diversos graus, vão ter que reencarnar aqui. E eles vão trazer consigo todas essas psicopatologias aqui. E aí a gente observa o que a gente está observando na nossa sociedade. Está aí escancarado. Né? É o que o Cristo nos fala, que chegaria a época em que o santo ficaria mais santo e o sujo ficaria mais sujo. É a época que a gente está vivendo agora. Porque antigamente as coisas aconteciam, mas eram mais escondidas. Hoje está tudo às claras. Tudo às claras. E você pode escolher o caminho que você quer seguir. Só que nesse processo de escolha já entra a questão da responsabilidade. E nós aqui, nós sabemos o processo que a Terra está passando. Né? Por esses anos agora, a coisa vai se acentuar. Mas em pouco tempo, em breve tempo, nós já vamos entrar num processo de melhoria espiritual acentuado. Não tenho dúvida a respeito disso. Porque o próprio Divaldo Franco fala que a partir da década de 30, agora, inúmeros seres de condição evoluída bem, né, elevada, indivíduos bem elevados, passarão a reencarnar aqui na Terra. Para ser aqueles que realmente vão alavancar o processo evolutivo que vai colocar o nosso planeta na condição de planeta de regeneração. Daniel, vocês vão começar a reencarnar em 2030, mas eles vão ficar adultos em 2050. Exatamente, vão ser aqueles que no futuro serão os grandes coordenadores, os grandes professores, os grandes políticos, os grandes mestres, os grandes líderes que vão levar o nosso planeta a um grau evolutivo que nós nunca alcançamos. Muitos espíritos desse pessoal inferior das cidades foi tudo para o Planalto, Congresso, está tudo lá. Não vou negar você, muitos estão lá mesmo. Algo mais? Algo mais? Dúvidas? Sim. Sobre essa letargia que você mencionou, né, o ócio, ali no plano inferior, ele também existe no plano mediano. No livro A Próxima Dimensão, narrado pelo Inácio, ele fala sobre a viagem na próxima dimensão. Mas eu não vou contar a viagem, eu quero falar do retorno. Para ir, eles passaram pela vila e ele perguntou por que esse pessoal fica assim sentado na calçada o dia todo e não fala nada, não faz nada. Eu falei assim, aqui também tem o ócio, são espíritos que não querem evoluir. E ele conversou, essa personagem conversou com um daqueles que estavam sentados. Não quero fazer nada, tudo bem, entendi tudo, está ótimo para mim, tá bom.
não quero reencarnar. Quando ele voltou, ele abordou o cara de novo. E aí, o que você viu lá? Como é que foi? Ele falou, olha, o que eu vi, eu não posso te contar. Mas eu só vou te falar uma coisa. Se mexe. Porque vai sobrar para vocês também. Vai. Não tem a ver. Certinho, pessoal? Semana que vem a gente continua.